Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Hoje, nesse programa de número 37, eu gostaria de conversar com vocês sobre um conjunto de eventos, de acontecimentos que está ocorrendo em torno da Eletrobras. Eventos que tiveram um impacto muito negativo sobre o valor das ações da Eletrobras no mercado. Esses eventos podem ser resumidos em 3 eventos. O primeiro deles é o parecer da Procuradoria-Geral da República, que apoiou o pleito do governo junto ao STF em uma reivindicação que o governo faz acerca da legalidade da perda de valor de um conjunto significativo de ações que o governo ainda detém da Eletrobras. Uma perda do direito de voto dessas ações. Então, o parecer da PGR apoia essa reivindicação do governo junto ao STF. Então, na verdade, fortalece a posição do governo nesse embate com a Eletrobras em torno do poder de voto dessas ações. O mercado leu negativamente isso, porque encara esse fortalecimento da posição do governo como fortalecimento de uma posição a favor de uma reestatização, ou pelo menos de um questionamento em torno de determinados elementos da privatização da Eletrobras. Então, esse foi um acontecimento. Outro acontecimento foi a saída do CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira. O Wilson foi uma figura decisiva na estruturação da privatização da Eletrobras, quando ele já era presidente da Eletrobras estatal. Então, ele preparou a Eletrobras para a privatização. E depois da privatização, o Wilson voltou ao comando da Eletrobras. Pois bem, o Wilson pediu demissão do cargo de CEO, e isso teve um impacto negativo também nos preços das ações, porque o mercado viu isso de uma forma negativa. O outro terceiro evento importante é o apagão de 15 de agosto, agora, de 2023. Apagões, racionamentos, esses eventos, eles não são nunca bem vistos quando ocorrem no setor elétrico. Porque, de uma forma ou de outra, esses eventos sempre colocam em xeque a confiabilidade do abastecimento, a segurança do abastecimento, a estratégia de algumas empresas, o comportamento de determinados órgãos reguladores, de determinadas instituições, que são responsáveis pela integridade do sistema, um conjunto de políticas públicas para o setor, enfim. Blackout, racionamento, apagão, nunca é bom para o setor elétrico. E também teve um efeito negativo sobre o preço das ações da Eletrobras. Pois bem, o que eu queria conversar com vocês é justamente sobre esse conjunto de eventos e colocar esse conjunto de eventos sob a perspectiva da disputa que se dá muito forte, muito pesada hoje em torno do setor elétrico brasileiro. Então vamos ver qual é o peso que esses eventos têm justamente nessa disputa, nesse embate, que é decisivo para a evolução futura do setor elétrico brasileiro. Para onde vai o setor elétrico brasileiro? Então, vamos tentar ver essas ações dentro desse conjunto. E vamos começar justamente por essa posição da PGR, que fortaleceu o governo. Mas mais do que isso, uma coisa que é interessante, quando você fortalece a posição do governo, sempre existe a turma do deixa disso.
que são aquelas propostas que giram em torno da conciliação, da possível conciliação entre a posição do governo e da empresa. E alguma dessas propostas, elas devem ser olhadas e devem ser vistas com muita atenção, porque talvez não sejam boas soluções e têm que ser avaliadas com cuidado. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pelo fortalecimento do governo, a partir da PGR, e das propostas que aparecem em torno de uma possível conciliação, principalmente aquela que envolve antecipações de pagamentos, antecipação de pagamentos que a Eletrobras tem que fazer para a conta de desenvolvimento energético. Principalmente essa proposta. Vamos ver o que é isso com calma e vamos seguir aqui no nosso caminho sempre de tentar esclarecer para vocês o que tem qual é o caroço que tem nesse angu do setor elétrico brasileiro. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, qual foi o pleito do governo que a PGR apoiou? O pleito foi justamente a reivindicação que o governo está fazendo em relação à ilegalidade que representa a perda do poder de voto de uma parte significativa das ações que o governo ainda detém da Eletrobras, mesmo depois da privatização. Após a privatização, o governo ficou com 42% das ações ordinárias da Eletrobras, que são aquelas ações que dão direito a voto, que são aquelas ações que dão ao seu detentor o direito de participar da gestão da empresa. Isso que é uma ação ordinária, isso que é uma ação nominal. É isso que caracteriza esse tipo de ação, é poder participar da gestão. Então, o governo ficou com 42% dessas ações. Isso significa, se você tem um conselho de administração com 10 cadeiras, o governo tem o direito de indicar 4, em condições normais. Mas essa não foi uma privatização normal. Foi usado um recurso maroto de transformar. Não, a Eletrobras agora é uma corporação. Sim, mas o que isso significa? Que uma corporação não tem um controlador. E cada acionista só pode participar, no máximo, com 10%. Na hora da votação, na hora da gestão. Ninguém pode ter mais do que 10%. Ué, mas eu tenho 42%. Bom, problema seu. Desses 42%, eu só vou contar 10%. Isso significa que de cada 4 ações que o governo detém, apenas uma tem direito a voto. Foi extraído esse poder das outras 3. Das outras 3. E o que significa essas 3? Essas 3 são 32% do total das ações ordinárias da Eletrobras, ou seja, é 1/3. Se esterilizou 1/3 das ações ordinárias da Eletrobras, justamente aquelas que ficaram com o governo. Durante a capitalização, o resultado final da capitalização, ninguém ficou com mais de 5% das ações. Ué, mas tudo bem. O que adianta eu ter 12, 15, 20, 30, 40 se eu só posso participar com 10? Eu não sou otário de comprar 40. Mas teve um otário, o governo. Então, essa é uma situação bizarra. É justamente contra essa situação bizarra que o governo entrou no STF. Porque isso não se trata de um direito do governo apenas. Se trata de um direito do contribuinte, do Estado brasileiro. Essas ações não pertencem ao governo, pertencem ao contribuinte, ao fim e ao cabo. Então, não foi do governo que você extraiu poder, extraiu valor, foi do contribuinte. Então, essa é uma situação completamente bizarra. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apoiou essa reivindicação do governo.
Pois bem, inclusive com um detalhe, sugerindo que houvesse algum tipo de conciliação entre as partes, algum tipo de negociação. E aí é que entra uma questão interessante que vale a pena discutir. Sim, mas conciliação em torno do quê? É aí é que surgiu uma proposta da antecipação dos pagamentos que a Eletrobras tem que fazer, pagamentos que foram decididos no processo de privatização, pagamentos à conta do desenvolvimento energético. Então, tem uma proposta assim: olha só, a conciliação podia ser feita em torno dessa antecipação, desses pagamentos. Mas o que são esses pagamentos? O que são esses pagamentos? Isso é interessante a gente discutir. Esses pagamentos, eles são relativos à contrapartida do aumento da tarifa de energia elétrica que vai vir da mudança do regime de comercialização de cotas para preço de mercado, mudança essa que é proposta no processo de privatização. Ué, o que significa isso? Olha só, vamos detalhar isso. Esse aumento de tarifa, fruto da privatização, ele sempre teve bastante claro durante o processo de privatização. O regime de cotas, que era sob o regime sob o qual a Eletrobras ela comercializava a sua energia, esse regime de cotas garantia a existência de uma energia barata, que era fruto da seguinte consideração: a consideração de que uma parte das usinas da Eletrobras já tinha sido amortizada completamente. Portanto, já tinha sido inteiramente paga. Então, não havia necessidade de seguir incorporando à tarifa dessas usinas uma remuneração ao capital que foi investido nessas usinas. Então, nesse caso, a tarifa dessas usinas deveria cobrir apenas os custos de operação e manutenção. Ponto. Essa energia barata era destinada às distribuidoras no mercado regulado e, no fim, era destinada aos consumidores residenciais, que são justamente os consumidores que são obrigados a comprar energia elétrica dessas distribuidoras. E esses consumidores residenciais constituem a maioria esmagadora das unidades de consumo do país. São 82 milhões de unidades consumidoras num conjunto de 90 milhões. Então, essa energia barata ia para essa rapaziada. No processo de privatização, o contrato que garantiu o acesso dos consumidores residenciais a essa energia mais barata pelos próximos 30 anos foi simplesmente rasgado. E simplesmente mudou-se o regime de comercialização da empresa, de tal forma a permitir que a empresa privatizada passasse a cobrar o preço de mercado pela energia que antes era uma energia cotizada. E para reduzir o impacto do aumento da tarifa, desse aumento esperado, já definido, já precificado, ficou determinado o quê? Ficou determinado que a Eletrobras, ao longo dos próximos 25 anos, iria depositar 32 bilhões de reais na conta de desenvolvimento energético. Aí você pergunta, ué, mas que conta é essa? A CDE, ela cobre uma série de gastos, que vão da conta de consumo de combustíveis, que é justamente uma conta que subsidia o gasto de combustível para a geração de eletricidade nas regiões isoladas do país. A CDE cobre a tarifa social e cobre também o subsídio às fontes renováveis. Esses são os gastos da CDE mais importantes. Agora, quem sustenta essa conta? Quem sustenta a CDE? São os consumidores de todo o país. É claro que esse aporte da Eletrobras, esses 32 bilhões, o que faz isso? Ela reduz
a parcela paga pelos consumidores. Reduz a parcela paga pelos consumidores a CDE e, portanto, reduz a tarifa desses consumidores. Tudo bem. Pelo cronograma decidido no processo de privatização, a descotização começa agora, em 2023, a um ritmo de 20% ao ano, de tal forma que, a partir de 2027, a Eletrobras poderá vender toda a sua antiga energia cotizada pelo preço de mercado. Era isso que estava sendo iniciado. A descotização começa agora. Então, dito isso, a primeira questão que a gente tem que colocar, que a gente tem que discutir, quando a gente coloca a possibilidade da antecipação desses recursos associados à descotização, é que, olha só, gente, esses recursos, eles estão relacionados a uma tentativa de amenizar um aumento de tarifas que vai vir de forma inevitável e que é fruto do próprio processo de descotização, quando você deixa de vender, de comercializar a energia elétrica da Eletrobras no regime de cota e passa a comercializar levando em conta o preço do mercado. Então, a tarifa vai subir, porque agora, além de cobrir manutenção e operação, você vai também ter que remunerar os investimentos. Então, é óbvio. Então, a própria existência desses 32 bilhões está ligada ao quê? Está ligado a aumentos futuros e foram concebidos exatamente para fazer face a esses aumentos futuros. Então, independentemente de que esses recursos são capazes ou não de atenuar o impacto do aumento das tarifas gerada pela descotização, que isso é uma outra discussão, eles foram criados para isso. Então, usar esses recursos que são destinados para cobrir aumentos futuros da tarifa que vão vir fazer isso, para você cobrir, para você fazer face a pressões de custos, pressões passadas, presentes, que nada tem a ver com as pressões futuras, reais, associadas à descotização, é simplesmente você despir um santo para cobrir outro. É simplesmente você pegar o dinheiro destinado a pagar a mensalidade da escola das crianças e gastar no supermercado. É isso que você está fazendo. O governo Bolsonaro, ele fez exatamente isso no ano passado, quando ele antecipou 5 bilhões de reais dos 32 bilhões para a CDE, justamente para reduzir as tarifas em ano eleitoral. E todo mundo caiu de pau em cima do Bolsonaro. Aí a conta que você tinha 32 já caiu para 27. Isso ano passado, e a cotização só começou esse ano. Então, o problema dessa proposta de antecipação é que essa proposta de antecipação ela engana o consumidor. Ela dá a esse consumidor com uma mão aquilo que já está previsto que vai ser retirado dele com a outra. Eu acho que tratar o consumidor assim é uma falta de respeito desse consumidor, né, que já está achacado por tarifas cada vez mais elevadas. E se você colocar isso dentro de uma negociação, colocar essa antecipação, né? Bom, se você colocar essa antecipação, associar essa antecipação à desistência do governo, à luta contra uma privatização extremamente espúria, eu acho uma coisa bastante complicada. Muito complicada. Quais vão ser as condições que vão ser colocadas nessa antecipação? Eu acho que a questão importante aqui, se você quiser discutir a Vera, não é antecipação, é a própria descotização. Porque na descotização, você simplesmente retirou um direito a uma energia barata que os consumidores residenciais tinham, que a maioria esmagadora dos consumidores tinham.
até 2040. Você tirou isso, você rasgou isso e deu uma compensaçãozinha ali. Deu um troco, deu uma bala Juquinha. Ué, vamos respeitar os contratos. Eu quero que respeite o meu contrato que eu tinha. Eu quero continuar tendo acesso a essa energia barata. Então vamos fazer o seguinte: a Eletrobras ela pode ficar com seus 32 bilhões. Fica nos 32 bilhões. Mas a descotização não vai rolar. Os caras vão topar isso? Não. Então, a discussão real aqui nesse caso não é a antecipação dos 32 bi. São os próprios 32 bi, mas mais do que isso. Na verdade, não são nem os 32 bi. É a descotização. Então, vamos conversar sobre a descotização, o conjunto da obra. E não uma simples antecipação para fazer uma jogada no qual você abaixa a tarifa, e aí é uma coisa extremamente perversa. Você abaixa uma tarifa sabendo que ela já vai crescer ali na frente justamente por causa da descotização. Gente, o que é isso? Vamos tomar cuidado com essas propostas. Não é por aí. O que a gente está negociando, o que a gente está discutindo, são determinados elementos da privatização, que envolve participação acionária, que envolve descotização, que envolve o próprio preço. Se a gente vai abrir mão disso, se nós vamos abrir mão, se o governo vai abrir mão disso, em torno ali de uma antecipação de um fundo que foi criado para atenuar um efeito negativo, profundamente negativo, que era a descotização, não, isso não é legal. Porque se você coloca essa questão da descotização na mesa, a Vera, isso vai ter um impacto grande sobre as ações. Porque isso é um aumento da receita que se espera. Né? Você está com uma receita porque você está vendendo energia cotizada, se você puder vender essa energia preço de mercado, preço maior, receita maior, fortalece o caixa, distribui dividendos, é o que os caras querem. Mas se você falou, não, eu quero discutir isso aqui. Eu quero discutir a descotização. E a descotização cabe ser discutida. Sim, vamos discutir. Pode ficar com seus 32 bi. Essa que é a questão fundamental. E é aí que a gente tem que discutir. Então, esse tema, que diz respeito à antecipação, ele tem que ser olhado com bastante cuidado. Agora, evidentemente, que existem outras questões e outros pontos que a gente tem que discutir. E que nesse conjunto da obra, diz respeito à evolução do setor. E a evolução da estratégia da empresa Eletrobras. E aqui eu acho que tem um ponto fundamental, que foi a demissão, o pedido de demissão do Wilson Ferreira, que era o CEO. Isso aqui vale a pena a gente olhar com bastante atenção. Para entender a saída do Wilson Ferreira, da Eletrobras, e quais são as consequências da substituição do Wilson pelo Ivan Monteiro, novo CEO, para começar essa conversa, eu acho que a gente tem que começar por aqui, por esse gráfico. Esse gráfico daqui, o que mostra esse gráfico? O preço das ações da Eletrobras desde junho do ano passado, quando você teve a capitalização, até agora, em agosto de 2023. Quando você fez a privatização da Eletrobras através da capitalização, as ações da Eletrobras elas foram comercializadas a R$ 42 por ação. Hoje, essas ações elas estão valendo R$ 36. Então, é evidente que houve uma perda no valor de mercado da Eletrobras. Quando a Eletrobras foi privatizada, grosso modo, o valor do mercado estava aqui. E hoje, um ano depois, o valor de mercado está aqui.
Então, houve uma queda daqui para cá. É aqui que está o problema. É aqui que a gente encontra as razões da saída do Wilson. Teve gente que disse que, na verdade, o Wilson Ferreira deixou de ser presidente da Eletrobras, pediu missão do seu cargo de CEO, e que, na verdade, aquilo foi um sacrifício. Na verdade, a Eletrobras sacrificou o Wilson para satisfazer o governo, porque o governo não gostava do Wilson, não queria negociar com o Wilson. Então, para dar uma satisfação para o governo, a Eletrobras gerou uma pressão interna de tal maneira a forçar o Wilson a pedir demissão. Eu, sinceramente, não acho que foi isso que aconteceu. O Wilson saiu simplesmente porque não estava entregando aquilo que o mercado queria, e principalmente aquilo que os controladores da Eletrobras esperavam que o Wilson entregasse. Foi simplesmente por isso. Se você conhece a estratégia desses controladores, sabe que o grau de exigência é muito elevado e esse pessoal queria muito. E o Wilson não estava conseguindo entregar. Ponto. Agora, por que o Wilson não estava conseguindo entregar? Aqui tem alguns problemas que são interessantes da gente avaliar. A Eletrobras hoje, nesse exato momento, ela produz um produto que a demanda desse produto hoje, ela não está aquecida, ela não está alta. E por quê? Porque o consumo de energia está baixo. E por que o consumo de energia está baixo? Por causa da crise econômica. Então, crise econômica é uma coisa que não casa com o consumo de energia. Quando você tem crise econômica, o que acontece com o consumo de energia? Baixa. Então, a demanda pelo seu produto está baixa. Quando você olha para o preço, está acontecendo uma outra coisa, que é a seguinte. Os reservatórios estão cheios. A hidraulicidade ela foi bastante favorável nos últimos anos, depois da crise de 2021. Então, você está com o reservatório cheio. Então, o que acontece com o preço da eletricidade? Está lá embaixo. O chamado PLD, que é um preço que serve assim como uma proxy, uma aproximação do preço de mercado, está no seu piso, está lá embaixo. Então, você vende um produto que a demanda está baixa e que o preço está baixo. O que acontece com a sua receita? Está baixa. Isso se reflete na receita, se reflete no caixa, se reflete no pagamento de dividendos, se reflete no preço das ações. Então, as expectativas que havia de que, na verdade, a privatização ia jogar o preço das ações lá para cima, que ia fazer com que o valor de mercado da Eletrobras explodisse, não aconteceu. Esse é um fato. E, além do mais, se você olha o gráfico, a queda se dá principalmente em 2023. E aí tem também, óbvio, aquilo que a gente estava conversando, as pressões do governo. É claro que isso é importante. No setor elétrico, o Estado tem um papel fundamental, gente. É muito importante. É importante na regulamentação, é importante na definição de políticas públicas. O setor elétrico não é um lugar onde você compra a briga com o Estado. Isso não é bom. E é, evidentemente, efetivamente o que está acontecendo. Então, isso se reflete. E aí que a gente vem. A gente fica numa situação difícil. Olha só, tua receita está encaixotada. O governo está partindo para cima de você. E aí, o que você faz? O que sobra? Você tem que gerar caixa. Você tem que gerar caixa. Porque, na verdade, quando o pessoal olha para o setor elétrico e olha para a Eletrobras, olha da seguinte maneira, como você vê naquelas análises dos analistas de mercado. O setor elétrico é um grande pagador de dividendos. A Eletrobras é uma vaca leiteira. É essa sempre essa visão. Eu acho essa visão muito interessante, né? Essa visão de que é um grande pagador de dividendos. Por quê?
porque ele não tem que fazer grandes investimentos, porque ele não tem que fazer investimento de tecnologia. Então, a grana que entra, ela sobra. Você não precisa investir, você não precisa fazer grandes esforços tecnológicos, enfim. Então, pega essa grana e distribui dividendo. Então, essa ideia de um setor o quê? De um setor tranquilão. De um setor tranquilão. Aí dá para você fazer isso. Cerveja, por exemplo. Já foi o varejo lá atrás. Mas, gente, achar que o setor elétrico é um setor tranquilão, isso é uma das coisas mais fascinantes que eu acho, dessa análise de mercado. Rapaz, o setor em transformações profundas, riscos, incertezas, conflitos, um setor tranquilão, uma vaca leiteira, um pagador de dividendos. Tá, vai fundo nessa. Ué, né? O que acontece? Você tem essa situação, você está encaixotado na receita, você tem pressões do governo. O que sobra para gerar caixa, aumentar a caixa? Corte de gasto. É isso que está se discutindo aqui, corte de gasto. O Wilson não cortou aquilo que os caras esperavam que ele cortasse. Ao invés de fazer 3, 4, faz 250 PDVs aí. Vai fazendo PDV, meu filho. Mais um PDV. Aí a tigrada, como diria a velha Maria Conceição Tavares, Dona Maria Conceição, aí a tigrada urra, e vai ter mais um PDV, vai cortar gasto. Vai incorporar Furnas. Vai incorporar Furnas, que é uma controladora, então vai reduzir o seu custo de administração, né? A Eletrobras incorpora, joga dentro de Furnas, demite a opção de gente, corta custo administrativo. Corta gasto. Corta. Aí, tigrada urra. É fabuloso isso. Não, vou vender térmica porque agora eu sou verde. Não, vai vender térmica para fazer caixa. Vai fazer caixa para quê? Para distribuir dividendo. A galera vai a Faria Lima, urra, a tigrada, né? Nossa, uiva para burro. A Eletrobras vai sair do seu prédio e vai ficar lá encaixotada no prédio de Furnas. Corte de custo, corte de gasto. Ah, é isso. O problema é que o que sobrou é o corte de gasto. Então, significa que você vai acelerar nesse processo de deterioração da empresa, de enxugar a empresa, de tornar a Eletrobras cada vez menor. Cada vez menor. A Eletrobras se virou um açougue. Corta, corta, corta. É descarnar o boi. O máximo que você puder, até o osso. É isso que os controladores esperam. E é isso que o conselho de administração, que esses controladores, né, controlam, exigiu do Wilson. E acho que o Wilson olhou para isso e falou: isso aqui não vai dar certo. Deixa eu tirar o meu boné, porque isso aqui é setor elétrico, isso aqui não é cerveja, isso aqui não é varejo. Isso aqui dá merda. Foi isso que aconteceu. Entrou o Ivan Monteiro, que vem da onde? Vem do setor financeiro. Vem da Banco do Brasil, Petrobras, mas vem por que vertente? Pela vertente financeira. Ivan não é um homem do setor elétrico. O Wilson, bem ou mal, era um homem do setor elétrico. E sentiu que aquela maionese ia desandar e que ia estourar na mão dele. Então, agora a gente entra num processo, na Eletrobras, de aceleração do desmanche da empresa. Ou seja, esse corte que vai acelerar, porque é para isso que o Ivan entrou, o doutor Ivan entrou para fazer isso, para acelerar esse processo, para ir completamente ao encontro dos desejos dos seus controladores, leia-se 3G. Se o mercado quer isso, não estou entendendo porque avaliaram de forma negativa. Senhores, o Wilson, em tese, saiu porque não estava entregando para os senhores aquilo que os senhores queriam. E aí os senhores viram isso mal? Não acredito nesse bom senso.
Porque esse processo de aceleração, porque a única coisa que sobrou é aqui no gasto, é no desmanche, é no açougue, é no corte. Uma empresa do tamanho da Eletrobras, com o peso que a Eletrobras tem no setor elétrico brasileiro, isso não vai acabar bem. Então, é preocupante. Porque se você vai buscar esse objetivo, todo poder ao caixa, todo poder ao corte, todo poder ao desmanche, qual é o impacto que isso vai ter na segurança do abastecimento do país? E aí a gente vai ler, não, o Ivan Monteiro ele é um bom negociador. Será? Então acho que a saída do Wilson, não que eu ache que o Wilson fosse nenhuma Brastemp, não tenho a visão que o mercado tinha. Acho que o mercado construiu uma narrativa e depois não sabia o que fazer, né? O que ia fazer com a narrativa que ele tinha criado. De que o cara era o bambambam, rei da cocada preta, o bambambam do bairro Peixoto, como se dizia. E aí? Ficou ali na brocha. Mas é preocupante, porque representa uma aceleração dessa estratégia muito agressiva de geração de caixa a qualquer custo. Isso é o que se viu nas lojas americanas, isso que se viu na Ambev, não tem originalidade nenhuma nessa história. Então, isso é preocupante. Aqui o impasse entre a estratégia da empresa e a segurança do abastecimento do país vai se tornar cada vez maior. Esse conflito vai ficar cada vez maior. E se a situação de negociação entre o governo e a Eletrobras vai melhorar, a não ser que o governo seja um completo idiota. Se for um completo idiota, sim. Se não tiver nenhum compromisso com a segurança do abastecimento, deveria se preocupar muito, mas muito, mas muito com o que está acontecendo dentro da Eletrobras. E a saída do Wilson agrava essas preocupações, por mais irônico que isso possa parecer. Mas é um fato. E aí, dentro desse contexto, o apagão. Vamos lá ver o apagão. Bom, e no meio de tudo isso, acontece o apagão, 15 de agosto. Não ajudou muito as ações da Eletrobras. Ajudou a ter esse quadro de inferno astral que a companhia estava atravessando. Mas antes de discutir qual é o peso que a Eletrobras tem dentro desse apagão, o que significa esse apagão para a Eletrobras, eu gostaria de falar sobre três questões que eu acho importantes quando a gente vai conversar sobre apagão e esse apagão em particular. A primeira questão, vamos combinar o seguinte: setor elétrico é um sistema complexo. É um sistema marcado por uma forte interdependência que existe entre os elementos que compõem esse sistema. E as interações são muito fortes entre esses elementos. E não são interações lineares. Você estabelecer relações de causa e efeito em sistemas complexos não tem nada de fácil. Então, vamos combinar o seguinte: estamos lidando com um sistema complexo. E a gente tem que respeitar essa complexidade. E mais ainda, uma questão que é muito importante, que está acontecendo em todos os sistemas elétricos do mundo. A entrada das energias renováveis está tornando o sistema elétrico mais simples ou mais complexo? Mais complexo. Então, você já tinha um alto grau de complexidade nesse sistema, e esse grau de complexidade está fazendo o quê? Está aumentando, está sumindo. Então, vamos respeitar isso. Vamos respeitar a complexidade do setor. O que significa isso? Significa que para você determinar o que aconteceu, como aconteceu e quais são as implicações, e mais do que isso, para você tirar um aprendizado, tirar lições do que aconteceu para incorporar nas suas rotinas operacionais, isso demora um certo tempo. Então vamos respeitar esse certo tempo.
Então, não vamos sair por aí dando bicão, ilações sobre o que aconteceu. Eu prefiro esperar o relatório final do Operador Nacional do Sistema, né, que sai lá em outubro. Prometeu-se que vai sair 45 dias, né, em 45 dias, então vamos esperar. Aí, a partir desse relatório, a gente conversa, a gente discute. O que a gente tem são muitas informações picadas, né? São muitas informações fragmentadas. Eu prefiro esperar. Até porque já me estrepei nessas antecipações, né? Então, acho que eu estou meio escolado, prefiro aguardar e aí, com calma, a gente discutir. A partir de coisas que são concretas, né? De análises concretas que reúnem aquele conjunto de dados e informações que o operador, e só ele, pode reunir. E a partir daí, então, a gente vai discutir. Isso é um ponto. Vamos respeitar a complexidade. Vamos respeitar essa complexidade do sistema, porque ele é complexo. Então, vamos respeitar isso. Isso é um ponto. Outro ponto importante é o seguinte: dois pontos que eu acho importantes que surgiram desse debate, mas que eu acho que isso a gente pode discutir. Isso aí eu acho que não tem problema, porque dizem respeito à natureza do sistema elétrico brasileiro, que às vezes o pessoal não entende. Uma das questões que surgiram logo depois do apagão foi a tese de que o nosso grande problema é que o nosso sistema era um sistema muito grande, que nós éramos um sistema interligado, porque nós éramos um único sistema que cobria o país inteiro, né? Todos os estados estão em um único sistema, à exceção de Roraima. Então, esse seria o nosso problema, de depender desse grande sistema, de transportar energia em grandes distâncias, em grandes volumes de energia, e que isso era muito arriscado, etc, etc, etc. Olha só, vamos conversar sobre esse negócio, sobre essa tese. O sistema elétrico é um sistema único. Essa é uma discussão que teve no final do século XIX e teve entre o Tesla e o Thomas Edison. O que ganhou foi a versão do Tesla. Ora, nós vamos fazer um sistema único e esse sistema ele vai se expandir, ele vai se tornar cada vez maior. Só que as escalas também serão maiores, escopo maior, diversidade maior. E as economias de escopo, de escala, de diversidade vão jogar esses custos lá mais baixo, lá para baixo. Essa é uma questão decidida, gente, no final do século XIX. Qual é o grande desafio do setor elétrico? Lidar com essa complexidade crescente. A partir do momento que ele consegue lidar com essa complexidade crescente, o que que faz? O setor cresce, o setor se desenvolve, o setor evolui, e essa evolução se traduz em custos cada vez menores, tarifas menores e a maior acesso à energia abundante e barata para a sociedade. Desafio histórico do setor. Isso é final do século XIX, início do século XX. Essa é a nossa trajetória. Não é fazer pequeno, senão o Edison era o cara que tinha ganho. Então, esse pessoal que fala isso hoje está pensando lá no Thomas Edison. Não chegou nem no Tesla. Nem no Tesla chegou. Quando, em 1965, você tem um grande blackout nos Estados Unidos, que é causado assim, você teve um pequeno problema numa linha de transmissão lá no Canadá e apagou toda a costa leste americana. Qual foi a solução? Vamos interconectar mais, vamos coordenar mais, vamos fazer mais pool, porque isso aumenta a nossa segurança, e não o contrário. A solução não foi fazer sistemas menores. 65. E quando a gente olha para o sistema elétrico brasileiro, no qual a gente explora um conjunto de reservatórios de forma otimizada, então a gente opera isso aqui como se fosse uma grande caixa d'água que tem escala, tem escopo, que tem diversidade, porque é uma caixa d'água onde sempre está entrando água, porque se não está chovendo no Nordeste, está chovendo no Sudeste, ou está chovendo no Sul, ou está chovendo no Norte. Esse que é o grande jogo do sistema elétrico brasileiro, essa é a nossa grande pulo do gato, isso é a nossa grande qualidade, a nossa grande vantagem. Aí você olha para isso e diz assim, o problema é isso? Pelo amor de Deus! Se você não entendeu o sistema elétrico lá do final do século XIX, você não entende o que é o sistema elétrico brasileiro. E o que é pior, não consegue entender o que é o sistema elétrico do futuro. Porque para lidar com a diversidade, com a intermitência,
com a entrada das energias renováveis. Ih, está ventando, parou de ventar, está fazendo sol, parou de fazer sol, o que a gente faz? Então, você construir grandes sistemas que cobrem grandes áreas, robustos, flexíveis, que são capazes de buscar energia onde está. Tá bom, não está ventando aqui, mas em algum lugar está ventando, então eu vou lá buscar essa energia. Em algum lugar está fazendo sol. Se eu estou gerando energia agora, está ventando, mas aqui eu não preciso de energia, em algum lugar está precisando. Então, grandes sistemas, interconexão, é a grande proposta para lidar com a intermitência fruto da entrada forte das energias renováveis. Então, se você diz que o problema é a integração, que o problema é a interconexão, é a interligação, você não entende o que é o sistema elétrico, você não entende o que é o sistema elétrico brasileiro, você também não entende o que é o sistema elétrico do futuro. Vamos combinar, isso é uma bobagem. O que a gente tem que ser é capaz de lidar com essa complexidade crescente. Se a gente consegue isso, a gente avança. Ponto. Uma outra questão é sobre a politização do debate. Gente, olha só. O setor elétrico é um setor que ele é herdeiro da revolução científica lá do século XVI e do século XVII. É um setor onde a dimensão técnica é muito pesada, ela é muito importante. Mas não é só isso. É um setor no qual as instituições também são muito importantes. Porque são as instituições que viabilizam a exploração de todo o potencial que esse conhecimento científico viabilizou, permitiu. O setor elétrico é tecnologia e instituições, é técnica e política. Então, a gente discute os problemas tecnicamente até a página 5, e depois continua discutindo politicamente, porque aí vamos discutir o quê? As possibilidades. A técnica dá um conjunto de possibilidades. A política viabiliza o que a gente vai explorar, o que não vai explorar, o que dentro desse conjunto de possibilidades vai virar real, por que caminhos nós vamos. Tem uma discussão técnica? Claro que tem, quando você diz assim, esse apagão foi causado pelo excesso de energias renováveis. Aqui tem uma dimensão técnica da discussão? Tem, mas tem uma brutal dimensão política também. Então vamos com calma. Eu li um artigo de uma jornalista, eu achei interessante que ela colocava assim, uma atividade que envolve milhões de pessoas não só pode ser discutida exclusivamente em termos técnicos. Não, não é isso. Uma atividade que envolve milhões de pessoas não pode ser discutida em termos exclusivamente técnicos. Era o contrário do que a moça tinha escrito. Ela não prestou atenção nem no que ela tinha escrito. Ela começou bem, depois se perdeu. Então tem uma dimensão política, não há nada de mais em politizar o debate sobre energia elétrica. Não se deve perder na tecnicalidade. Tem que se tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso, senão a gente se perde. Porque muitas vezes a tecnicalidade esconde um montão de opções técnicas, de opções políticas. Muitas vezes decisões técnicas escondem opções. Quem ganha, quem perde, quem fica com o lucro, quem fica com o prejuízo, quem vai pagar a conta, quem vai ficar comigo. Por trás de uma discussão aparentemente técnica. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, acho que esses dois temas são importantes, esses três temas. Vamos respeitar a complexidade, tá certo? Vamos respeitar isso. A interligação, a nossa grande capacidade de interconexão, o nosso grande sistema não é um problema. Na verdade, ele tem que ser pensado como uma solução. Em terceiro, não há nada em discutir politicamente o setor elétrico. O setor elétrico não é o reino da discussão técnica, vamos com calma, porque historicamente não foi. Então, devagar com isso. Então, isso é importante. E aí a gente cai na questão da Eletrobras. Aí a questão da Eletrobras, vamos colocar as coisas no seu devido ponto. Qual é o problema que a gente tem aqui? A Eletrobras tem um peso enorme dentro do setor elétrico brasileiro. Se você detém 50% da capacidade dos reservatórios, se você detém um terço da capacidade de geração, quando chega na parte hidráulica especificamente, que é a geração-chave dentro do setor elétrico brasileiro, aí a participação da Eletrobras já vai para 44%, 45%. Quando a gente pensa em linha de transmissão,
está em mais de 40% da linha de transmissão, pertence à Eletrobras. Então, se acontece alguma coisa dentro do setor elétrico brasileiro, a possibilidade de que a Eletrobras esteja envolvida é muito grande, gente. Presta atenção. Você detém grande parte dos ativos, grande parte da infraestrutura. Então, você está no jogo, que é o seu tamanho. Tá certo? Isso aí não tem muito como fugir dessa questão. Outra coisa, se você tem uma estratégia, como a Eletrobras tem hoje, uma estratégia extremamente agressiva de cortar gasto, de colocar pessoal para fora, você achar que eu olho para isso e acho que isso não vai ter nenhuma consequência sobre a qualidade dos serviços que você presta para a sociedade, como gerador, transportador de energia, claro que não, né? É razoável que as pessoas se preocupem. Se você está nessa estratégia do açougue, você acha que essa estratégia do açougue, do desmonte, do desmanche, do apequenamento, que isso não vai ter consequências? Vai. E o que o apagão aponta é isso. Olha só, isso aqui pode acontecer. O setor está cada vez mais complexo, está cada vez mais difícil. Eu preciso cada vez maior capacidade de coordenação. E vejo a Eletrobras justamente esse grande jogador desse tipo saindo do jogo, quer dizer, aquele grande jogador que não tem nenhum compromisso com o resultado da partida, com o resultado do time como um todo, ele só está interessado nele, cara, é claro que isso tem consequência. E é claro que a sociedade olha para a Eletrobras, olha para você, porque você está nessa estratégia do corte, do desmanche. E isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. E parece que os amigos queridos da Faria Lima não entendem isso. O setor elétrico ele não é um setor como outro qualquer. A Eletrobras ela não é uma empresa como outra qualquer. Você não está no ramo da cerveja, cara. Presta atenção. Tu não está no varejão. Você está numa atividade crucial para a economia, para o bem-estar da sociedade. Você está na coluna vertebral do país. O que você faz tem implicações econômicas, tem implicações sociais e tem implicações políticas. Você está na roda. Se acontece alguma coisa, os caras olham para você. E se você tem uma estratégia de descompromisso, não tenho nada a ver com isso, a única coisa que eu tenho a ver com o meu acionista, rapaz, você não está preparado para enfrentar o setor elétrico, os desafios do setor elétrico. Você não está nem preparado para enfrentar um apagão. O problema foi numa linha. Sim, foi numa linha. Essa linha pertence a quem? Pertence à Chesf. A Chesf é controlada por quem? Pela Eletrobras. Você está no jogo. Como é que o jogo vai desenvolver? Isso é uma outra história, mas você está no jogo, cara. Você é uma peça crucial, fundamental dentro do setor elétrico brasileiro. Você está no jogo. O que o apagão mostra para você? Cara, você está no jogo. Presta atenção. Você não pode ter essa posição descompromissada que você tem. Não vai dar certo isso. Porque a sociedade não vê você como um setor como outro qualquer. Não vai ver você como uma empresa qualquer, onde a discussão toda são daqueles analistas lá de mercado, aquelas análises pobres, pedestres, medíocres. Compra, vende. Ah, não, vai cortar mais. Ah, vai cortar mais. Ah, se vai cortar mais, então vai melhorar o carro. Pelo amor de Deus, esquece esse negócio. Então, um apagão, ele é uma chamada de atenção. Presta atenção, cara. E é uma chamada de atenção que acontece quando? Quando você acaba de trocar o seu CEO para um cara mais agressivo, mais descompromissado, porque se ele é mais comprometido com a estratégia dos controladores, não tem dúvida, ele é menos compromissado com a segurança do abastecimento do país. Não está nem aí. Por mais que a fala seja mansa, doce, o jeito da pessoa. É irrelevante, no fundo é irrelevante. Se é o Wilson, se é o Ivan,
O limite, isso não tem importância às pessoas em si. As pessoas são as pessoas lá, com as suas histórias, etc. Mas é a lógica. Essa loja agressiva, financeira, de todo poder ao caixa, dentro de um setor como esse, não dá certo. Então, eu acho que o que deve ser, quando se olha o apagão, eu acho que o que os acionistas, o que os controladores, o que o governo, que a sociedade devia olhar o apagão, e quando olha para a Eletrobras, fala assim, esse cara aqui, dentro desse jogo, esse cara está destoando, esse cara não tem compromisso com nada. No fundo, você está falando o seguinte, ó, esse cara aqui vai fazer merda. E essa merda vai bater em nós todos. Então, a negociação, a conciliação, a conversa em torno da Eletrobras não é uma conversa de antecipação. Ah, vamos antecipar o pagamento da CDE, vamos antecipar o pagamento dos fundos das bacias. Não, gente, não é isso. A Eletrobras está caminhando para se tornar cada vez mais um grande problema dentro do setor elétrico brasileiro e um grande problema para a segurança do abastecimento energético do país. É isso que a gente tem que prestar atenção. É isso que está acontecendo. Existe hoje um impasse em torno da Eletrobras. Existe um conflito muito grande entre a estratégia de negócio da empresa e a segurança energética e a segurança do abastecimento elétrico do país. Esse impasse vai aumentar, esse conflito vai aumentar, e a gente tem que enfrentar isso. O governo tem que enfrentar isso. As instituições têm que enfrentar isso. Eu não sei se os controladores têm que enfrentar isso. Se você tiver numa lógica de curto prazo, se a minha lógica é a lógica americana, se acontecer alguma coisa, depois eu vou então para a Espanha, que nem fez o CEO, o ex, fico exilado lá na Espanha. Quem é que vai para a Espanha no final dessa história? Agora, imagine acontecer na Petrobras o que aconteceu com os americanos. É um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Era sobre esse impasse, esse conjunto de acontecimentos que a gente conversou aqui, eles vão desenhando esse impasse, eles vão desenhando esse conflito. E o impasse, da maneira como ele está sendo desenhado, ele é de difícil solução. Não é fácil sair dessa situação. Então, aconselho a se prestar muito atenção no que está acontecendo. Inclusive os meninos da Faria Lima. Inclusive os meninos da Faria Lima. Isso aqui não é bolinho, isso aqui não é brincadeira. O que está acontecendo no setor elétrico brasileiro é muito sério. Vamos prestar atenção nesse negócio. Tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas, queria agradecer a todos vocês, a todas, a todos. Um grande beijão em todo mundo e agradecer muito àqueles que nos acompanharam aqui nessa discussão, né, até o final. Uma discussão que não é fácil, discussão do setor elétrico nunca é fácil, sempre é complicado, mas eu acho que a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar. Vamos conversar. A gente precisa conversar muito sobre o setor elétrico brasileiro. E a gente não está conversando. Isso não é bom. Não é bom para as empresas, não é bom para o setor elétrico, não é bom para o governo, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Nós precisamos conversar mais seriamente sobre o setor elétrico brasileiro. E isso significa que a gente precisa conversar mais seriamente sobre o que está acontecendo na Eletrobras. Precisamos disso. Tá bom? É isso, gente. É isso aí, tudo. Obrigado para todo mundo. Um beijão em todos, em todas. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Se cuidem e vida que segue.